O casamento pode acabar, a paternidade não. Quando uma relação termina, é natural que existam mágoas, frustrações, raiva, decepções. Às vezes a separação acontece depois de anos de conflito, depois de uma traição, depois, quem sabe, aí porque o amor simplesmente acabou, e tudo isso diz respeito à relação entre duas pessoas adultas. Mas quando existem filhos, existe uma responsabilidade que permanece, porque o homem que deixou de ser seu marido, ele não deixou por isso de ser pai do seu filho. E a mulher que deixou de ser sua esposa também não deixou de ser mãe do seu filho. O divórcio, ele dissolve o casamento, ele não dissolve a filiação. E essa diferença parece simples, mas não é na prática, porque ela pode ser muito difícil de viver. Porque quando os adultos estão feridos, às vezes eles começam a enxergar o outro apenas como ex-marido ou ex-esposa e esquecem que para aquela criança, aquela mesma pessoa continua só sendo seu pai ou sua mãe. É aí que nós precisamos ter muito cuidado. Seu filho não precisa conhecer todos os detalhes da separação. Ele não precisa escolher um lado. Ele não precisa virar mensageiro. Ele não precisa ouvir aquilo que um adulto pensa do outro. E principalmente, ele não deveria precisar escolher entre amar o pai e amar a mãe. Porque uma criança, ela não deveria ter que administrar conflitos que pertencem aos adultos. E isso não significa dizer que os pais precisam ser amigos depois da separação. Nem sempre isso será possível. Às vezes, a relação entre eles continuará sendo muito difícil, mas existe uma diferença enorme entre não conseguir mais ser um casal e não conseguir construir uma relação minimamente responsável como pai e mãe. A conjugalidade, ela pode terminar. A parentalidade, ela continua. E é justamente por isso que, depois da separação, a pergunta mais importante seja: o que o nosso filho precisa? Essa pergunta muda tudo, porque ela tira o foco da disputa e ela coloca o foco na criança. E talvez seja essa uma das maiores demonstrações de maturidade que um pai ou uma mãe pode oferecer. Não permitir que o fim da própria história de um amor determine o começo de uma história de abandono de um filho. O casamento acabou, a paternidade não, a maternidade não. E aquilo que vocês escolheram fazer depois da separação também fará parte da história que seus filhos vão carregar pela vida inteira. Antes do processo, existe uma escolha. A escolha de lembrar que mesmo quando o amor entre dois adultos termina, existe uma criança que continua precisando de vocês dois.